Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho na área aqui pro programa que a gente pode chamar da teoria à prática. Parceria aí da 188Bet, a casa que a gente vai tentar cumprir também o nosso desafio para chegar em 1K. Desafio que a gente vai ter também a primeira dica de aposta nesse programa. Bom, como eu falei no meu último vídeo aí da 188, eu falei que eu ia falar sobre a teoria de algum mercado de apostas e também dar algumas dicas para esse mercado em específico. Então hoje eu quero falar sobre o ambas marcam. Quais fatores que a gente deve levar em consideração na hora de escolher esse tipo de mercado para que possa ser uma aposta de valor, essa aposta no ambas marcam. Então, quando eu vou fazer uma aposta em ambas marcam, eu gosto de levar em consideração dois fatores. Primeiro, é um time que tem boas possibilidades de fazer gols, mas que não tem uma defesa assim tão confiável. Por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que tem um ataque muito forte, mas que não é um time tão confiável assim na sua defesa. Estou falando pelo time em si. Claro que cada jogo é um jogo, cada situação é uma situação, cada competição é uma competição, mas no geral o Atlético Mineiro é um time que costumeiramente costuma marcar muitos gols e também não é um time que passa em branco muitas vezes na sua defesa. O Santos muitas vezes tem isso também, é um time que na Vila Belmiro é sempre muito forte, mas quem viu aí a época do Neymar, do Ganso e até tempos atrás também, o Santos sempre marca muitos gols, mas a defesa costuma também ser vazada. Então são vários os times que eu posso citar aqui para vocês, de que tem um ataque muito forte, mas que a defesa por vezes bambeia. O São Paulo tem sido um time assim, um time que tem um ataque até razoavelmente bom, mas a defesa não se encaixou ainda, então os resultados estão sendo bastante adversos por conta disso. Então às vezes o ambas marcam ele é um mercado de bastante valor, porque quando muitas vezes o mercado de moneyline, o handicap se torna muito arriscado. Apostar no São Paulo com 1,40, às vezes é muito melhor apostar no São Paulo no ambas marcam com odds de 1,90, que às vezes geralmente fica em torno dessa margem. Você tem muito mais chance no mercado que tem uma odd bem maior. Então, como eu já falei diversas vezes, não é a odd que vai te dizer uma aposta boa ou é ruim, é a análise que você vai fazer do confronto. Então vamos pôr lá que você pegou dois times que tem uma chance boa de marcar e um não tem uma defesa muito forte. Isso é um grande fator para um jogo se ambas marcam. Mas o mais importante é qual que é aquele confronto específico, a motivação das equipes para aquela partida. Então se a gente tem, por exemplo, um jogo de ida, de eliminatória, é um jogo muito difícil de ter ambas marcam. Por quê? O gol tem muita importância, os times eles jogam mais recuados nessa primeira eliminatória, então ambas marcam acaba não sendo uma opção tão boa, como muitas vezes é num jogo de temporada regular, onde os times jogam mais soltos, jogam para tentar fazer o resultado e às vezes acaba se descuidando um pouco da defesa, porque não é uma final, não é aquela boa, é um jogo onde os times podem errar. Então a gente somando aí os fatores do time, recapitulando, né? Então a gente somando aí um ataque bom, com uma defesa que vacila tanto, e um jogo que talvez não seja tão importante assim, a gente tem aí bons fatores para poder conseguir ambas marcam. E eu separei dois jogos para esse final de semana, onde eu acredito que a gente tem aí boas chances de ter o ambas marcam. O primeiro é o São Paulo e Santos, pelo Campeonato Paulista, um campeonato que ainda está na sua fase regular, então não é um jogo de mata-mata, não é um jogo de vida ou morte. É um jogo que vai ser na Vila Belmiro, embora o Santos não tenha aí muitos dos seus jogadores titulares, uns defendendo a seleção, outros ausentes por lesões, o time vai com as reservas que é a chance que eles têm de mostrar serviço, né? Então é um time muito acostumado a jogar na Vila Belmiro, um time que costuma fazer gols nesse estádio, vai pra frente e vai enfrentar uma defesa do São Paulo que tem sido bastante questionada aí nos últimos tempos. Só que ao mesmo tempo é um jogo de clássico, é um jogo muito difícil de você cravar uma vitória do Santos, embora eu acredite que o Santos seja favorito. Mas pelo fato dele jogar com o time reserva e o São Paulo tá precisando do resultado, porque o treinador já está sendo questionado, o time já está praticamente eliminado da Libertadores. Então é um jogo que vale muito mais pro São Paulo do que pro Santos reserva. Então a gente tem uma situação aí onde o jogo tende a ser muito solto, porque os reservas do Santos vão buscar o resultado e o São Paulo precisa fazer um bom jogo. Então a gente tem aqui todos os fatores que eu citei, os times interessados no resultado, não querendo segurar, porque é um jogo importante para ambos. A gente tem dois ataques bons, que é o Santos, que costumeiramente joga bem, o São Paulo tem jogadores de qualidade na frente, desfalques de um lado, uma defesa ruim do outro, enfim, é um jogo onde eu acho que a gente tem boas chances de ter o ambas marcam. O outro confronto que eu quero dar a dica para vocês de apostar em ambas marcam é o jogo entre Atlético e Cruzeiro, é mais um clássico. Os clássicos geralmente têm uma tendência a ambas marcam, não é todo clássico, volto a repetir, tem clássicos e clássicos. Mas o Atlético, como eu falei aí, um dos times que costumam ter jogos de ambas marcam, é um time que tem um ataque muito forte, hoje para mim é o melhor ataque do Brasil disparado, mas a defesa costuma bobear. A gente olhar os históricos do Atlético Mineiro, não são raras as vezes que o time toma gols, ainda mais sem o seu goleiro titular, que é o Vitor, que é o grande responsável aí pelos títulos do Atlético nos últimos anos. Então a chance do Atlético tomar um gol pro seu rival não é muito pequena. Então a gente tem boas chances do Cruzeiro aí, que está muito mais interessado nesse confronto do que o Atlético. Olha aí a questão da motivação, porque o Cruzeiro ele só tem o Campeonato Mineiro no começo do ano, ele não joga Libertadores, então esse jogo vale muito pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai pra cima, vai tentar um bom resultado. Os jogos entre eles nos últimos anos nem teve tanto ambas marcas assim, mas eram outras circunstâncias, outros jogadores, as equipes eram diferentes, então não interessa se os
últimos 5 jogos, 5 não foram, ambas marcam, porque nesse jogo em específico, nessa situação onde os times se encontram, eu acredito que eles vão ambos buscar os resultados, e como são dois times que têm bons ataques e defesas que não são das melhores do mundo, o Atlético jogar em casa tem um grande ataque, o Cruzeiro, por aproveitar dessas fragilidades do Atlético, também tem um elenco de qualidade, é um jogo também que eu acredito que tem boas oportunidades de ter um ambas marcas. Então essa é a minha dica aí para os jogos do final de semana. Se você concorda, discorda, tem algum outro fator para levar em consideração, a gente tem alguns dias aí até o dia da aposta, você pode comentar aqui no canal pra gente discutir, quem sabe mudar aí a aposta se ela for ruim porventura. É uma análise que eu fiz. Ainda faltam muitos dados para a partida, ainda faltam alguns dias para o jogo, mas eu tenho que postar antes por causa desse vídeo, senão você não consegue assistir a tempo, beleza? Então essa é a minha dica de ambas marcam para esses dois jogos no final de semana. Espero que vocês tenham conseguido entender o raciocínio que me levou a fazer essas picks, porque ele é muito mais importante do que o resultado em si, porque são só 2 jogos, eu posso tanto acertar como errar, isso não vai fazer eu ser um mega apostador ou um apostador ruim por conta só desses 2 jogos. Então vamos lá agora para a dica do desafio de 1K. Eu postei lá no grupo do Facebook do Quero Apostar várias opções para a galera votar, e a galera acabou votando no jogo do Brasil, que acontece sexta-feira agora contra o Uruguai. O Brasil precisa de vencer, não está com uma grande fase nas eliminatórias, quer a vaga para 2018. Jogos em casa, vitórias em casa são muito importantes. O time vai com uma seleção que eu considero muito forte, é o que a gente tem praticamente de melhor aí. Um ou outro nome pode ser questionado, mas o time do Brasil eu acredito que é muito forte. Então o Brasil vai enfrentar o Uruguai, que vem com grandes desfalques na defesa. Se não me engano, 3 zagueiros estão machucados, embora tenha a volta do Suárez. É um jogador que contra o Brasil nunca fez nada, ainda tem um pouco de questão de entrosamento com o time. O Brasil já é um time muito mais coeso. Então eu acredito que em casa, com a torcida empurrando, com os grandes nomes do Brasil que podem quebrar a defesa do Uruguai, porque eu acredito que, como eu acredito que o time vai se fechar um pouco mais por conta dessas ausências na defesa, o time vai se precaver um pouco mais no setor defensivo, é de suma importância que o Brasil tenha jogadores que possam quebrar esse sistema defensivo. Então a gente tem aí tanto o Douglas Costa, quanto o Neymar, o próprio William, que também é forte na bola parada. Eu acho que o Brasil tem boas chances sim de conseguir vencer, mas o que mais me chamou a atenção para fazer essa aposta é a cotação, que eu acredito que está alta, 1,57 para o Brasil vencer. É uma cotação muito boa, uma cotação que giraria em torno de 1,40 facilmente. Eu acredito que até o momento do jogo ela vai cair um pouco mais por conta disso. Então acho que a gente tem valor em apostar no Brasil, muito porque é uma melhor seleção, joga em casa, tem uma força pelo estádio, por todo o histórico também de confrontos que o Brasil tem, e principalmente pela qualidade das duas equipes. O Uruguai tem sim uma boa seleção, mas para poder vencer o Brasil em casa eu acho que é difícil, principalmente com a quantidade de desfalques que a equipe tem. Então essa é a nossa primeira aposta para o desafio de 1K, só que em vez de começar com esse take de 9, você pode ver aqui todos os detalhes desse desafio aqui, qual que é a metodologia toda, de começar com 9, depois vai subindo, 17, se eu não me engano é a segunda. Eu vou começar com R$100 nessa primeira bet, porque além dela ser uma bet mais arriscada, a gente vai ter aí os 100 grátis para você que quer começar a apostar na 188bet. Se você fizer o registro agora, você vai ter 100 grátis na sua primeira aposta, e significa que se você errar, você tem esse valor reembolsado. Então você pode apostar tranquilo aí os seus R$100 no Brasil, que se você perder, a casa vai te reembolsar. Então se a gente conseguir vencer, a gente vai ter o lucro aí de 57, e se o Neymar marcar, a gente ainda tem um bônus aí de 10% se ele marcar um gol, 25% se ele marcar 2 gols e 50% se ele marcar 3 gols, que é uma promoção também que a 188bet está fazendo para esse jogo, para poder aumentar ainda mais os nossos ganhos. Então é isso aí, galera, vamos lá, vamos apostar. Ambas marcam no São Paulo, ambas marcam no Atlético, vitória do Brasil, essa última valendo para o desafio nosso de 1K. Forte abraço para todos vocês aí, sigam a gente nas nossas redes sociais, tudo de bom, até o próximo vídeo, não esqueça de comentar com suas opiniões. Até a próxima, forte abraço.